Pronto, desembargador, já estamos gravando. Renovando os cumprimentos a todos, desejando um bom dia e agradecendo novamente aqui o comparecimento dos eminentes desembargadores João Gabriel e Agrimar. Peço ao nosso ilustre secretário que faça a leitura da sessão da ata anterior. A leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. A ata da 16ª sessão ordinária da 2ª Câmara de Direito Público, por videoconferência, realizada no dia 30 de novembro de 2023 e disponibilizado no Diário da Justiça com o número 9.720, de 30 de novembro de 2023 e dado como publicado no dia 1º de dezembro de 2023. A ata da sessão anterior, realizada no dia 23 de novembro de 2023, disponibilizada no Diário da Justiça com o número 9.715, de 23 de novembro de 2023, data como publicado no dia 24 de novembro de 2023 e até a presente data não foi impugnado. Passo a apreciação à presidência. Sem impugnações, declaro aprovada a referida ata. Vamos iniciar pelos processos que há pedido de sustentação oral. Qual é o primeiro deles, Godofredo? Processo número 2, desembargador. Vamos lá, pode apregoar. 075 64 94 dígito 94 2022.8.18.0000 agravo de instrumento, origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Agravante Jackson Machado de Carvalho. Advogado Marcelo Augusto Cavalcante de Souza. Agravados Estado do Piauí e outra, Procurador-Geral do Estado do Piauí, relator desembargador José James Gomes Pereira. Nesse processo tem pedido de sustentação por parte do Procurador do Estado, doutor Danilo Santana. Lembra aí, relatório no sistema, senhor presidente. Ok, palavra com o doutor Danilo para a sustentação oral. Bom dia, desembargador James. Bom dia, desembargador Zé Wilson. Bom dia. Bom dia, desembargador Dourado. Ilustre secretário, ilustre membro do Ministério Público. Essa presente demanda, desembargador James, envolve concurso público e a respeito da eliminação do candidato no teste físico da prova de soldado da Polícia Militar. O juiz de primeiro grau entendeu, pelo indeferimento da suspensão da eliminação do candidato, o Estado entende que a decisão deve ser mantida pelos seguintes fundamentos, até porque a decisão combatida pelo agravante foi muito bem fundamentada pelo juiz de piso. Vou ler um trecho da parte da decisão, e consta assim, o próprio vídeo foi analisado, o vídeo da prova do teste físico foi analisado pelo juiz, onde ele fez questão de constar que analisou a seguinte observação, ainda que ele tenha feito 44 movimentos com base no edital lá, em 23, seu cotovelo ficou aquém da linha dos joelhos, né? Conforme a regra prevista no edital. Então, foi bem claro, o juiz detalha as imagens que constam das informações prestadas pela banca. A banca foi clara também na sua resposta ao questionamento do agravante, de forma minuciosa, expõe as falhas técnicas ocorridas na execução do teste físico, de forma que o Estado requer a manutenção do deferimento da tutela de urgência, sendo mantida a decisão ora combatida pelo agravante, nesses termos. Obrigado. Palavra com o desembargador James. Preenchidos os requisitos de admissibilidade exigíveis à espécie, conheço do recurso. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão quem deferiu o pedido de liminar por ele formulado na inicial, cujo pleito refere-se à suspensão da eliminação da parte da autora no exame de aptidão física, convocando o mesmo para as próximas fases do certame até julgamento da ação, ou para declarar a nulidade do teste de abdominal executado pela parte autora, determinando que o teste seja refeito a fim de evitar perecimento do direito enquanto se aguarda a apreciação judicial. Portanto, o cerne do recurso gravita em torno do exame da regularidade do ato administrativo que considerou o agravante inapto
no teste de aptidão física no concurso para o cargo de soldado da Polícia Militar do Piauí, realizado pelo Núcleo de Concurso e Promoção de Eventos, no CEP, e regido pelo edital 05/2013. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que o ato de reprovação de candidato em concurso público no exame de capacidade física deve necessariamente ser motivado, sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e da impessoalidade. Ilustrativamente, existe o seguinte entendimento: administrativo, agravo interno, no recurso em mandado de segurança, concurso público, teste de aptidão física, ilegalidade, falta de motivação da reprovação, nulidade, necessidade de realização de novo exame, agravo interno do Estado do Maranhão, a que se nega provimento em consonância com o parecer do Ministério Público Federal. Refoge a razoabilidade, a eliminação do candidato que não obteve acesso aos fundamentos de sua reprovação, pois o ato de reprovação do candidato em concurso público no exame de capacidade física deve necessariamente ser motivado, sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e impessoalidade. Agravo interno do Estado do Maranhão, a que se nega provimento. Agravo interno em recurso mandado de segurança 2014, 64, 4511-0, relatoria ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Nessa linha também entende esse tribunal, agravo de instrumento, processo civil constitucional, prosseguimento em curso de formação, recurso conhecido e concedido provimento aqui de relatoria de desembargador José Wilson Ferreira de Araújo Júnior. No caso em tela, como bem observado pelo ilustre membro do parquê, verifica-se que a banca examinadora não informou ao agravante os motivos que levaram à sua eliminação no teste de aptidão física. No caso, as razões de não terem sido compatibilizadas todas as 44 repetições realizadas por este, conforme vídeo constante nos autos. Constata-se que não houve motivação no momento adequado do ato administrativo que reprovou o candidato no exame de aptidão física, já que os fundamentos dessa eliminação foram enunciados apenas nas informações prestadas após recurso do candidato. Logo, depreende-se que o agravante ficou impossibilitado de impugnar especificamente os motivos que levaram à sua eliminação. Assim sendo, conhecida a nulidade do ato administrativo impugnado, por ausência de motivação, cabe à administração realizar fundamentadamente nova análise do preenchimento pelo candidato os requisitos de capacidade física exigidos para o cargo. Ressalte-se que a imposição da realização de novo teste físico em decorrência do reconhecimento da ilegalidade imputável à administração não se confunde com a promoção de novo exame físico por conta de circunstâncias pessoais do candidato, que é reconhecidamente ilegítimo, sendo a jurisprudência consolidada do STF. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do presente agravo para confirmar a liminar concedida, determinando a suspensão da eliminação do agravante no exame de aptidão física e a convocação
do mesmo para as próximas fases do certame, até julgamento da ação na origem, de acordo com o parecer do Ministério Público Superior. Agravo interno prejudicado. É o voto, senhor presidente. Desembargador Dourado. Eu acompanho. Realmente, a banca não informou agravante os motivos que o levaram à eliminação. Acompanho. Também acompanho. A Câmara, à unanimidade, conheceu do agravo e lhe deu provimento, confirmando a liminar concedida pelo eminente relator. Vamos ao próximo. Desembargador, processo número 7. 00000919, dígito 28, 2013.8.18.0140, apelação civil. Origem, Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante, Everaldo Rodrigues Freire. Advogado, Hilton Ulisses Fialho Rocha Júnior. Apelado, Estado do Piauí, Procurador-Geral do Estado do Piauí. Relator, desembargador José Wilson Ferreira de Araújo Júnior. Desculpa. Nesse processo, iniciou o julgamento, desembargador, e o desembargador James tinha pedido vista. Qual é esse aí, Godofredo? Qual é? É o 7. O 7. Já houve o voto do desembargador James, o voto visto? Na sessão anterior? Não. Ele pediu visto na sessão anterior, o desembargador Dourado acompanhou o voto do senhor, do relator. Então, hoje é só para o voto vista, né? Com a palavra do desembargador James, para o voto visto. Cuida-se de apelação civil interposta por Everaldo Rodrigues Freire, em face de sentença proferida pelo juízo da primeira vara dos feitos da Fazenda Pública da comarca de Teresina, Piauí, nos autos da presente ação ordinatória de anulação de processo Desembargador James, desculpa lhe interromper. Sim. Vossa Excelência tem a ementa para a gente tentar resumir aqui a votação? Tem não, companheiro. Ah, tá. Então Mas vai ser rápido, eu vou resumir. Vamos lá. Através da portaria número 288, gabinete 212, instaurou o processo administrativo disciplinar para apurar a sua responsabilidade administrativa, tendo em vista que foi condenado com trânsito em julgado por crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, tendo como vítima Paulo Vieira da Silva, uma vez que, segundo a referida portaria, tal crime é incompatível com o exercício da função policial. Relata antes da instauração do citado procedimento, foram abertos outros 2 procedimentos administrativos para apurar a mesma infração disciplinar. Com efeito, informa que o delito penal ocorreu em agosto de 2004, tendo sido aberto o primeiro processo disciplinar em setembro do mesmo ano, através da portaria 108, 2004, processo este que, contudo, foi declarado nulo por não terem sido observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Segue asseverando que, em setembro de 2005, foi aberto um segundo procedimento administrativo visando apurar o mesmo fato, através da portaria 137 de 2005, tendo sido o apelante, ao final, absolvido, uma vez que não restou configurada a infração disciplinar. Acrescenta que a sentença penal não determinou a perda automática do cargo público, a qual não se opera de forma automática, dependendo de prévio processo administrativo. No entanto, assinala que não pode responder a um terceiro processo administrativo sobre os mesmos fatos dos 2 anteriores, o que vai de encontro aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
e do non bis idem, desrespeitando ainda a coisa julgada administrativa. Destaca mais que a abertura de um terceiro processo disciplinar viola a Lei 9.784/99, a qual estabeleceu que a administração pública possui prazo decadencial de 5 anos para promover a invalidação dos seus próprios atos, não podendo o Estado, independentemente de haver sentença criminal ou não, instaurar novo procedimento para o processo e julgar o autor. Aponta, portanto, que o magistrado da qual se prendeu equivocadamente na sentença ao fato de que o terceiro processo administrativo disciplinar aberto trouxe fatos novos relativos ao processo criminal que tramitava contra o apelante. Em contrarrazões juntada no ID 55.47.570, o apelado invoca o princípio da tripartição dos poderes, que impossibilita a interferência do Poder Judiciário em ato de competência administrativa. Prossegue afirmando a inexistência de bis idem, vez que o primeiro processo administrativo foi declarado nulo para todos os efeitos, nunca tendo existido. Quanto ao PAD, esclarece que o autor foi absolvido por ausência de provas, pois, na época, o processo criminal, cujo objeto era a apuração do crime de homicídio, ainda estava em curso. Alega que, não obstante, após a condenação do autor na seara penal, a administração, examinando as novas provas não consideradas anteriormente no bojo do processo disciplinar, entendeu que elas eram suficientes para condenar o autor na esfera administrativa, o que não configura bis idem, já que não houve punição administrativa anterior. Explica que a absolvição administrativa faz mera coisa julgada formal, não impedindo posterior persecução, especialmente quando o fato que embasa a instauração do processo administrativo é um crime grave contra a vida. Ressalta, de resto, que foram observados no processo administrativo os princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, não se admite que práticas tão graves devem ser punidas por alegações genéricas de violação ao devido processo legal, requer assim o desprovimento do recurso. Pois bem, não obstante o voto do relator pelo improvimento do presente recurso, peço vênia para discordar. Explico. Compulsão dos autos, verifico que o apelante respondeu a 3 processos administrativos disciplinares, exatamente pelo mesmo fato, qual seja, conduta tipificada no artigo 121 do Código Penal. Ressalto ainda que a sentença condenatória arquitetada nos autos de ação penal em apreço não determinou o perdimento do cargo ou função pública, ficando a administração pública responsável por averiguar a coerência e compatibilidade da conduta com as hipóteses de demissão. Ressalto ainda que o primeiro PAD foi instaurado em 2004 e o segundo no ano de 2005, sendo que o terceiro PAD somente no ano de 2012, portaria 281, gabinete 2012, mesmo após a extinção do segundo procedimento com resolução de mérito por ausência de provas. Noto, nesses termos, que os procedimentos administrativos instaurados contra o apelante possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, exatamente o mesmo pedido, qual seja a aplicação da penalidade administrativa em razão da existência de eventual fato tipificado como crime no diploma criminal. Além disso, apesar do primeiro procedimento ter sido extinto por latente nulidade, fez
que afrontou os princípios da ordem constitucional, o segundo procedimento finca pilares na ordem constitucional ao apreciar o mérito e ponderar pela ausência de provas, o que arruinou todo o argumento estatal que conduzia a uma penalidade de demissão. Desta feita, estamos diante da coisa julgada administrativa. Segundo este pensamento, não é lícito e nem proporcional à administração pública, por já existir decisão administrativa, coisa julgada administrativa, de absolvição, processar novamente aquele, diga-se, de passagem de forma ilegal e arbitrária, prejudicando e antecipando, de certa forma, eventual punição futura, o que é vedado pela súmula 19 do STF, posto que, apesar de não haver punição ainda, mas foi aberto o terceiro processo administrativo, objetivando a punição do servidor, já processado e julgado pelos mesmos fatos deste último processo. Adiante, sobre a existência de um terceiro procedimento administrativo, note que o argumento que sustentou a sua viabilidade seria a presença de fatos novos, segundo o entendimento do juízo sentenciante. No entanto, se todos os procedimentos forem instaurados após a execução de conduta tipificada como crime, não vejo como sustentar tal argumento. Na verdade, o que existiu foi uma sentença condenatória em ação penal, o que em regra não afeta o trâmite dos processos administrativos, visto que a influência da CIA somente no caso de sentença absolutória por comprovação da ausência de autoria e materialidade do fato. Assim decide o STJ. Mandado de segurança, recurso ordinário, agravo regimental, processo administrativo disciplinar, Polícia Militar do Estado de Pernambuco, pena de demissão, falta administrativa residual, suspensão do processo administrativo até o trânsito julgado do processo criminal, independência das esferas administrativa e criminal, inexistência de prova pré-constituída no direito alegado, recurso ordinário improvido, considerada a independência entre as esferas criminal e administrativa, e é desnecessário o sobrestamento do procedimento administrativo disciplinar até o trânsito julgado da ação penal. Assim, a imposição de sanção disciplinar pela administração pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera criminal precedentes. Então, assim, superada a discussão sobre a independência das esferas administrativa e criminal, passa a considerar a existência da coisa julgada administrativa. Ora, se é disso que a doutrina processual e a jurisprudência pátria destacam que a autoridade da coisa julgada material enseja a produção de duas eficácias, a negativa imutabilidade e a positiva indiscutibilidade. A primeira possui o condão de impedir a propositura de ação idêntica àquela e decide anteriormente, vedando, portanto, que a mesma questão seja objeto de nova decisão, ao passo que a segunda tem força de fazer com que, em processo futuro, a conclusão a que anteriormente se chegou seja observada e respeitada. Isto numa relação de subordinação e prejudicialidade insuperável. Destar, haverá ofensa à coisa julgada, segundo a lição do processualista Fernando Fonseca Giardoni, Luiz do Sori André Vasconcelos Roque, se houver
efetivamente uma repetição de demanda anterior, ou se a nova demanda, ainda que não idêntica, violar o que restou decidido na anterior demanda, execução recurso tal, Rio de Janeiro. Neste diapasão, por força da vergastada coisa julgada material, descabe rediscutir a causa e, por conseguinte, restam prejudicados os argumentos esforçados no terceiro procedimento administrativo instaurado contra o apelante, o que, consequentemente, invalida a decisão que aplica a penalidade de demissão. Assim decidem os tribunais. Eu sigo aqui, citando aqui duas jurisprudências nesse sentido. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento da presente apelação cível para reformar a sentença de primeiro grau, de modo que seja desconstruída a decisão administrativa que aplicou pena de demissão. É o voto. Ok. Desembargador Dourado, mantém o voto? Eu já tinha acompanhado naquele dia, mantenho, entendimento, acompanho Vossa Excelência. Eu também mantenho o meu voto. Então, a Câmara, por maioria, conheceu do recurso, mas lhe negou o provimento, e agora nós teremos o novo julgamento mediante quórum estendido, né, por se tratar de apelação com decisão de Já mérito. fica logo na próxima, para a próxima? Já fica para... A próxima, qual é a quantidade? Só o adendo aqui. Qual é a quantidade? Nós só temos 2 processos, eu acho que não... Na próxima? Inclusive todos os 2, desembargador Dourado, são da relatoria de Vossa Excelência, e Vossa Excelência que decide se quer que a gente paute ou a gente adia. Porque pautados já estão, né? Tudo Aliás, direitinho. pautados já estão, né? Se a gente adia. Eu vou verificar isso, porque estão assim um dia meio... É uma coisa que eu coloquei pensando que outros fossem colocar mais também. Porque eu acho que meus, por exemplo, eu acho que não tem. É porque não tem para serem pautados. Eu vou ver isso aí, vou ver. Eu queria saber que a gente, de qualquer forma, pode fazer, é rápido, e para outros... Vamos inserir na pauta da próxima quinta-feira, Godofredo, e ver se a gente consegue quórum para julgar, tá bom? Isso. Ficamos desde já intimadas as partes. Isso aí, ó, dá para julgar 9h35 com tudo. 10 horas já estamos desocupados. Pronto, tranquilo. Por mim está tranquilo. Presidente, só a questão... Por não, doutor. Só para esclarecer, desculpa. Ficou, então, o processo para ampliação de quórum para a próxima sessão de quinta-feira, daqui a uma semana. Exatamente. Né? Se não houver nenhum imprevisto, a sessão está mantida. E se eventualmente for adiada, a gente, os advogados serão intimados. Tudo bem, excelência. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Okay. Vamos ao próximo. Desembargador, o desembargador Agrimar já se encontra na plataforma, junto com o desembargador João Gabriel, então tem os 2 processos que são ampliação de quórum. Vamos lá, vamos para eles lá. São os processos número 6 e número 5. Vamos lá. Em razão de ter advogado da parte aqui, o processo número 6. Vamos primeiro. Então tá ok. 0000072, dígito 48, 2011.8.18.0026, apelação cível, origem, Campo Maior, segunda vara cível, apelante, João Crisóstomo de Oliveira Neto, advogado, Arthur da Silva Barros, apelado, Estado do Piauí, Procurador-Geral do Estado do Piauí, relator, desembargador José James Gomes Pereira. Tem pedido para sustentação, desembargador, o apelante o advogado doutor Arthur, e por parte do Estado, doutor Danilo Santana. É o Estado, né? Não, apelante é o João Crisóstomo. João Crisóstomo. Com a palavra, o advogado... Só a sustentação do apelante, viu, Eduardo? Como? Da minha parte, não. Da minha parte, não. Só o colega aí. Ok. Com a palavra, o advogado do autor João Crisóstomo, do apelante. Bom dia, excelências. Quero cumprimentar o desembargador
José James, desembargador José Wilson, desembargador Manuel Dourado, componentes da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Quero cumprimentar o desembargador João Gabriel, desembargador Agrimar, bem como o procurador de Justiça, doutor Antônio de Pádua Ferreira Linhares, e o colega procurador do Estado, Danilo Santana. Bem como quero cumprimentar todos os servidores do Tribunal de Justiça do Piauí, através da pessoa do secretário Godofredo. Excelências, o presente processo, ele trata, no ponto principal, de interceptações telefônicas. Eu irei fazer um breve relato do que desencadeou essas interceptações, para que a gente possa ter um entendimento geral. No ano de 2004, foi deflagrada uma operação contra fraude em passes fiscais. O que aconteceu? O apelante, ele não foi citado no início dessa operação criminal. Foi deferido pelo juiz criminal as interceptações telefônicas, mas o apelante não foi citado de forma alguma. Essas interceptações foram deferidas em 2004. Apenas no mês de maio de 2005 é que o nome do apelante surgiu e foi mencionado nessas interceptações telefônicas, tendo posteriormente o juiz criminal deferido as interceptações telefônicas em nome do apelante. Diante disso, no ano de 2009, foi aberto um processo administrativo disciplinar, certo? Que culminou com a demissão do apelante. E resignado com as ilegalidades que aconteceram dentro desse processo administrativo disciplinar, o apelante ingressou com a ação de nulidade de ato administrativo combinado com a obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, que o apelante teria sido demitido no ano de 2010, dezembro de 2010, e em 2011 ingressou com essa ação. E foi deferido a tutela antecedente e, através de liminar, ele foi reintegrado ao cargo de servidores públicos do Estado do Piauí. O servidor, ele é oriundo da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, certo? O processo ele tramitou da seguinte forma. Após essa antecipação de tutela, houve outros atos processuais, houve um agravo de instrumento do Estado do Piauí, foi indeferido e o processo seguiu seu curso regular. No ano de 2020, o processo foi sentenciado, certo? O juiz daqui da comarca de Campo Maior, da 2ª Vara de Campo Maior, ele entendeu que as interceptações telefônicas elas eram lícitas, que elas poderiam ter sido utilizadas no processo administrativo disciplinar. Até aí, tudo bem. Qual o ponto crucial do processo? É o fato dessas interceptações telefônicas terem sido utilizadas no processo administrativo disciplinar sem autorização do juiz que era o responsável pela guarda das provas, ou seja, o juiz criminal. Houve uma transposição dessas interceptações telefônicas do processo criminal para o processo administrativo sem nenhuma autorização. Um ponto importante é o fato de que essas interceptações telefônicas elas são consideradas direitos fundamentais. E para que elas possam ocorrer em caráter extremamente excepcional, ou seja, em processo penal, em processo penal, com autorização do juiz. No artigo 5º da Constituição, no inciso 12, é relatado que é inviolável o sigilo
da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É um conceito bem amplo. Desta forma, o que aconteceu? O legislador, por observar que era um conceito bem amplo, ele criou a Lei 92/96 de 1996, exatamente para regular a questão das interceptações telefônicas. No artigo 1º desta lei, ele diz: a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova em investigação criminal e em instrução processual penal observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sob segredo de justiça. Ou seja, esta interceptação telefônica é uma prova que está sob segredo de justiça, sob a guarda do juiz criminal. Só quem pode autorizar a sua utilização em qualquer momento, em qualquer processo, é o juiz criminal. E esta autorização, ela não existe de forma alguma no processo administrativo disciplinar, o que é causa de uma ilegalidade. Ou seja, foi utilizada uma prova ilegal para embasar um processo administrativo disciplinar, o que não poderia ter acontecido. Desta forma, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, no mandato de segurança 16.429, ele cita: é cabível o uso excepcional de interceptação telefônica em processo disciplinar, desde que seja também observado no âmbito administrativo o devido processo legal, respeitados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, bem como haja expressa autorização do juiz criminal responsável pela preservação do sigilo de tal prova, de sua remessa e utilização pela administração. Ou seja, a Corte Superior entende que tem que existir a autorização do juiz criminal para a utilização dessas provas. Desta forma, excelências, para encerrar essa celeuma, a Corte do Supremo Tribunal de Justiça sumulou o tema. A súmula 591, ela determina que é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juiz competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Julgamento de 2017. Mas quem seria o juiz competente para autorizar a utilização dessas provas? O juiz criminal. E não existe autorização do juiz criminal para remessa e utilização dessas provas no processo administrativo disciplinar. Excelências, o que me chama bastante atenção é no julgamento do mandato de segurança 17.534 do STJ, sob relatoria do ministro Humberto Martins. Ele trabalha sobre o tema, ele discute o tema, e ele reafirma a súmula do STJ. E ele diz o quê? Julga o processo improcedente, mas para julgar o processo improcedente, ele demonstra dentro do voto dele que existia, ele cola a autorização do juiz criminal para a utilização das provas no processo administrativo disciplinar. Esse é o ponto crucial. A Procuradoria do Estado, ela ainda se insurge que existem outras provas que podem ser utilizadas como meios de prova no processo administrativo disciplinar. Bem, excelências, eu digo quais são essas provas. 2 depoimentos que foram prestados em sede de inquérito policial, ou seja, foram prestados de forma inquisitória. Não existiu o contraditório.
Como esses depoimentos podem ser considerados provas dentro do processo administrativo disciplinar se não houve o contraditório? O que me causa mais espanto, excelências, é a justificativa da Procuradoria para não utilizar esses depoimentos prestados em sede de processo administrativo disciplinar. Dizem que os depoimentos citados em sede de processo administrativo disciplinar, as partes, as testemunhas, poderiam estar mentindo. Ou seja, um julgamento totalmente subjetivo e que deixa de respeitar o contraditório e que impacta diretamente na ampla defesa. Pois bem, excelências, ainda tem um ponto crucial. Todos esses depoimentos, todos os depoimentos, eles derivam das interceptações telefônicas. Ou seja, são provas ilícitas por derivação. Isso ocorre diante da insurgência da teoria da árvore envenenada. Por quê? Porque todos esses depoimentos, absolutamente todos, eles derivam das interceptações telefônicas e são ilícitos também. Diante disso, outro fato que é citado como prova é o fato de haver relatórios. Esses relatórios eles não são apresentados no caderno processual, excelências. Não existe nenhum relatório dentro desse processo que se questiona o ato administrativo, que se questiona a nulidade do ato administrativo. Como é que o Estado quer provar que existem outras provas e não junta dentro do processo que eu estou questionando o ato dele? Isso é uma coisa totalmente, com o devido respeito, com a devida vênia, mas beira o absurdo. Diante de que o caráter punitivista empregado pelo Estado dentro desse processo administrativo disciplinar, ele não pode, de forma alguma, confrontar a Constituição, a legislação infraconstitucional, súmulas vinculantes dos tribunais superiores, bem como o entendimento da jurisprudência pátria. Desta forma, excelências, eu requeiro que seja determinado a nulidade do ato administrativo pela utilização de provas ilícitas. Desta forma, peço deferimento. Ok, a questão foi bem posta Senhores, pelo ilustre advogado. Por não, doutor Linhares. Senhor desembargadores, senhor procurador, senhor advogado, nós entendemos que o procedimento administrativo tramitou de maneira correta, portanto, legal. Foi tudo legal. A rejeição dos argumentos do apelante, portanto, se impõe. O Ministério Público do segundo grau opina pelo improcedimento do recurso ora tramitando. Ok. Desembargador James. Bota a emenda aí. Pela ação civil, anulação de atos inoportunos ou inconvenientes, impossibilidade de anulação, recurso provido. A Justiça somente anula atos ilegais, não podendo revogar atos inconvenientes ou inoportunos, mas formal e substancialmente legítimos, porque isso é atribuição exclusiva da administração. Quanto à narrativa do recorrente, que o único meio de prova utilizado para a conclusão do procedimento administrativo foi a interceptação telefônica utilizada no inquérito policial, de acordo com a Constituição da República, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Uma interpretação mais liberal sustenta que a interceptação telefônica tem que ficar restrita ao processo criminal, não sendo possível sua utilização como prova emprestada no processo administrativo disciplinar por força de restrição constitucional
ilegal. Uma simples interpretação literal demonstraria que a Constituição restringiu a possibilidade de utilização desta prova somente no âmbito criminal. Segundo a teoria do fato consumado, as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstruídas em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. STJ, RESP 709/1934, Rio de Janeiro. Em face do exposto, conheço do recurso apelatório. No mérito, dou-lhe provimento para anular o procedimento administrativo. É o voto. Ok. No presente caso, eu divergi, e a questão está bem posta, a principal alegação da parte recorrente é de que, a despeito da autorização judicial que já houve no processo criminal para a interceptação telefônica, haveria necessidade de uma nova autorização judicial do mesmo juízo para o deferimento da prova emprestada no processo administrativo. E justamente nesse ponto que eu discordei, porque eu entendo que a autorização judicial que permitiu a interceptação telefônica já reveste de legalidade a prova emprestada, né? E eu me detive a alguns julgados, inclusive do STJ e do STF, e cito apenas aqui dois deles. No RMS 30295, que foi relatora a ministra Rosa Weber, da primeira turma do STF, na parte que interessa, diz: dados obtidos em interceptações telefônicas realizadas com chancela judicial, no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, podem ser utilizados como prova emprestada em processo administrativo disciplinar precedentes. Em outro precedente do Supremo, no HC 219.734, de relatoria do ministro Roberto Barroso, da primeira turma, julgado em 28 de 11 de 2022, portanto só tem um ano, aquela corte decidiu, abre aspas, direito processual penal, agravo regimentar, habeas corpus, estelionato e associação criminosa, prova emprestada, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que nenhuma nulidade há por terem sido juntadas aos autos do processo principal provas emprestadas de outro processo crime. É o HC 109.909. O STF já decidiu que a utilização de prova emprestada legalmente produzida em outro processo de natureza criminal não ofende os princípios constitucionais do processo. O amplo acesso à totalidade dos autos captados realiza o princípio da ampla defesa. No julgamento do HC 204/128, o ministro Edson Fachin deixou consignado que este tribunal admite a apreciação de provas colhidas em ação penal diversa, desde que asseguradas às partes o direito de manifestação acerca do teor dos elementos compartilhados, fecha aspas. E no caso presente, a parte teve acesso a toda essa prova emprestada, pôde firmar o contraditório, né? E somam-se a isso outras provas, como bem disse o advogado, ainda que depoimentos colhidos durante o inquérito policial, né? Então, a gente traz dos autos que foi franqueado ao apelante pela comissão processante esse amplo acesso ao processo administrativo e, portanto, eu entendo que as garantias constitucionais foram observadas, uma vez que ao apelante foi assegurada a oportunidade de se manifestar sobre a prova emprestada no bojo do processo administrativo disciplinar. Portanto, com esse resumo do meu voto, pedindo aqui a todas as vênias ao eminente relator, eu divergi e votei pelo conhecimento e desprovimento da apelação, mantendo rígida a sentença vergastada. Desembargador Dourado. Eu também, a sessão anterior, eu vi esse voto, acompanhei as divergências de Vossa Excelência, mantenho o mesmo entendimento. Realmente, nesse caso,
com a devida vênia do relator, eu acompanho Vossa Excelência, continuo acompanhando. Desembargador Agrimar. Não, senhor presidente. Seja bem-vindo, desembargador Agrimar. Muito obrigado aqui por estar conosco. Bom dia a todos, bom dia, desembargador James, desembargador Dourado, desembargador João Gabriel, advogados, servidores. Eu vou acompanhar o relator. Eu entendo que a mitigação de direitos fundamentais ela é muito perigosa, né? Pedindo vênia, desembargador José Wilson, eu acho que a autorização precedente, a autorização originária, ela servia para o processo penal e não para o processo administrativo. Eu acho que o Estado caminhou no caminho por uma estrada aparentemente mais fácil, né, porque poderia ter feito um procedimento mais consistente, poderia ter feito um processo administrativo coitivo de testemunhas e não se servindo de traslados de provas de outros processos. Eu acho que com todas as vendas, o Estado não cumpriu bem o seu papel no processo administrativo e, como eu dizia, a mitigação de direitos fundamentais ela é perigosíssima, abre precedentes para nós assistirmos, como estamos assistindo, muitas vezes, a quebra, né, desses direitos ou afronta a esses direitos em nome de determinada realização de justiça, né? Nós podemos ser xerifes, temos que ser julgadores e os princípios eles são basilares, eles precisam ser observados para que não nos direcionemos para precedentes perigosos, para mitigações perigosas. Portanto, com essas palavras eu acompanho o relator. Obrigado, desembargador Agrimar. Desembargador João Gabriel. Bom dia a todos, bom dia, desembargador Zé Wilson, que preside essa sessão, bom dia a todos os demais. Desembargador, eu estava ouvindo aqui atentamente, essas questões são levantadas, e uma coisa me chamou muita atenção, é que houve a autorização da quebra do sigilo telefônico, pelo que eu compreendi, no processo penal originário. Mas, para esse processo administrativo, há uma súmula, inclusive, do STJ, eu não lembro exatamente qual é, mas ela estabelece os 3 requisitos: a autorização prévia e o contraditório e a ampla defesa, a oportunidade contraditória e ampla defesa. Vossa Excelência defendeu muito bem no seu voto divergente quando falou que houve uma autorização prévia. Eu só vou acrescentar algo em contrariedade ao seu raciocínio, acompanhando aí o relator e o desembargador Agrimar, é que a autorização que foi dada lá não desnaturou ou não tirou a natureza do sigilo obrigatório. Quando o juiz determinou no processo penal a quebra do sigilo, foi para aquele processo. Para eu levar para outro, aquele juiz que determinou teria que ter dado essa autorização expressa. E é nos casos que a gente vê nas decisões dos tribunais superiores, todos, quando mantém a validade dessa utilização da prova emprestada, quando quebrar o sigilo, em todos eles enfatizam, a decisão enfatiza, o juiz da ação originária autorizou. E por que isso? Porque exatamente a proteção à questão do sigilo. No momento em que, se eu autorizo a prova emprestada de forma indiscriminada, só porque o juiz autorizou no processo originário, eu estou não só quebrando o sigilo para aquele processo, eu estou dando oportunidade de divulgação de tudo aquilo que era sigiloso e que protegia o interesse daquela parte. Para aquele processo, eu posso aceitar. Para outros processos, só com autorização judicial expressa. Então, com essas palavras, eu acompanho o relator entendendo que não poderia ser utilizada sem a autorização do juiz originário. Perfeito, desembargador João Gabriel. Muito bem colocado. E eu proclamo o resultado. Colegiado, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso para desconstituir a decisão proferida em sede de processo administrativo, nos termos do voto do relator, vencidos os desembargadores José Wilson e desembargadores José Wilson e Dourado.
Vamos ao próximo. O próximo, desembargador, é o processo número 5, de relatoria do desembargador James. Esse também é a ampliação de quórum. 0.700.275, dígito 66, 2019.8.18.0000, apelação civil, remessa necessária. Origem, Piripiri, terceira vara civil. Apelante, Estado do Piauí, Procurador-Geral do Estado do Piauí. Apelado, Iracema Mendes de Souza Costa Bento. Advogados, Francisco Andrade de Melo e outra. Relator, desembargador José James Gomes Pereira. Tem pedido de sustentação oral, não? Nesse processo, não, desembargador. O procurador do Estado dispensou a sustentação. Ok, desembargador James, vamos à emenda. Apelação, remessa necessária, constitucional, direito administrativo, educação básica, piso nacional, risco orçamentário, prescrição quinquenal, sentença mantida em toto, recurso conhecido e improvido. O cerne da presente demanda, condenando o requerido a aplicar a lei federal 11.738, 2008, desde 27/4/2011, observada a sua carga horária e com os reflexos sobre o nível e classe e demais vantagens calculadas sobre o salário base, piso salarial da reclamante, assim se estabelecendo as gratificações de progressão de regência. O apelante, em suas razões recursais e de 29.82/75, aduz que a sentença hora vergastada e de 29.88/73, página 141, 161, encontra-se extrapetita, isto é, quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofício, artigo 337, parágrafo 5º CPC. O apelante expressa que o magistrado fica vinculado aos pedidos existentes na petição inicial e, consequentemente, à inteligência dos artigos 141 e 492 do CPC, observa-se na sentença vergastada aí de 29.82/73 o cumprimento das exigências estabelecidas no artigo 93, 9 da Constituição Cidadã, de modo que julgou procedente a demanda nos modos aduzidos pela requerente e supracitados nas fundamentações retros. O apelante aduz prescrição quanto à matéria ora discutida, uma vez se tratar de relação jurídica administrativa, não configurando uma relação de trabalho, tendo em vista que o decreto 20.910/32 vaticina, prescreve em 5 anos todo e qualquer direito à ação movida contra a fazenda pública, seja ela federal, estadual ou municipal, inclusive para pedir indenização por reparação civil. Em colorário, no que se depreende dos autos, a incorporação da gratificação de progressão ocorreu em agosto de 2007 e a regência em 2012, uma vez que a ação for ajuizada em 31/5/2013. Portanto, dentro do lapso temporal de 5 anos, o que são devidos, valores estes compreendidos entre maio de 2009 a julho de 2011, sendo prescritas apenas as parcelas anteriores à maior de 2009. Diante do exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença incólume em todos os seus termos, inclusive honorários advogatícios. O Ministério Público Superior devolveu os autos sem examinar manifestação
ante a ausência de interesse público que justifique sua intervenção. É o voto. Desembargador Dourado. Mas não, senhores julgadores, eu divergi naquele momento e continuo insistindo, porque aqui é o caso de situação extrapetita. E aí está bem sintético, nós trazemos, inclusive, jurisprudência aqui dessa casa, né, desembargadora Eulália, foi relatora, tá? Mas vamos lá. Ação ordinária visando pagamento de valor referente ao direito de progressão e de gratificação de regência. Exercício de cargo de professor na rede estadual. Sentença atacada, o juiz de piso reconheceu a aplicabilidade da Lei 11.738, de 2008, devendo, contudo, o Estado do Piauí aplicar os valores corretos no piso nacional do magistério. Aí eu vou ao Código de Processo Civil Escaras, trabalho S492, que o juiz, ao decidir a questão que ele é posta, fica adstrito aos limites da lide fixados pelo autor, sendo vedado decidir este ou outro infrapetito. No caso intervindo, uma vez que não se está diante de questão de ordem pública, sobre a qual o juiz deve decidir pedido de parte interessado, resta configurado o julgamento extrapetita, devendo ser extraída da sentença a parte que ultrapassou o pedido feito na inicial, em observância ao princípio do dispositivo, nos termos do artigo supercitado. É certo que não houve no corpo da petição inicial ou discriminado nos pedidos matéria relativa à correção dos valores pagos a título do piso e seus reflexos. Assim, em sendo reconhecida a regularidade e a legalidade da supressão das parcelas remuneratórias pretendidas, mantendo incógnito o valor nominal da remuneração global, deve ser julgada totalmente improcedente a ação de origem, pois não se vislumbrar o direito pretendido pela parte autora. E aí, registro que essa matéria já foi objeto da 6ª Câmara de Direito Público, julgamento da apelação 00186797-2013, relatoria de desembargador Eulália, e pelo desembargador Zé Francisco Nascimento na apelação 000187307-2013, também, em casos análogos, tratando do mesmo fato e tendo sido apresentados os mesmos fundamentos jurídicos do presente feito, tanto na inicial quanto no apelo a quem em julgamento, razão pelo qual considera ser viável a modificação do julgado diante da impossibilidade da sentença objurgada. Aí está aqui as emendas da apelação da desembargadora Eulália nessa referência. Aí eu concluo, isto posto, em divergência, voto pelo conhecimento e provimento do apelo para julgar improcedente a ação na origem, de origem. Ok, eu acompanhei o voto do eminente desembargador Dourado, pedindo todas as vênias aqui ao desembargador James, pelos mesmos fundamentos. Também considero que a decisão foi extrapetita e no caso presente, eu também conheço do recurso e para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Desembargador Agrimar. Presidente, eu tinha entendido pelo voto do relator que estaríamos diante daquela dicotomia entre a prescrição de fundo de direito e a prescrição de direito de trato sucessivo. E ele manteve a sentença que teria reconhecido a prescrição parcial. O desembargador Dourado está vindo com a tese de julgamento extrapetita. O que foi pedido, que não foi, eu confesso que eu não consegui entender, né, no que foi ultrapassado a decisão para gerar, para adjetivá-la como extrapetita. Não ficou claro para mim, pode ter sido desatenção minha, desembargador Dourado, mas eu não entendi. Está querendo atualização dos valores. Pois não. O que foi julgado que não foi requerido? Só queria saber, entender assim, eu não consegui entender. A correção dos valores, né, atualizados. Ele não requeriu. Mas aí seria para excluir da sentença só esse aspecto da correção, não é assim? Os direitos que foram contemplados pela prescrição, que estavam fora da prescrição parcial. Exatamente. Decorrente da progressão, isso aí permanece, é isso assim? Esse é o sentido da sentença.
Então, a reforma é parcial para tirar apenas a correção, é isso? O voto de Vossa Excelência? Isso. Pela questão ultrapetita. Isso. Extrapetita. Isso. Então, se isso está definido no processo, eu acompanho a divergência. Desembargador João Gabriel. Bom dia novamente. No caso aí, só para esclarecimento, o desembargador Aguilar falou, realmente não tinha ficado muito claro qual era a questão que estava extra-petita. Agora o desembargador Dourado esclareceu que o extra-petita aí foi um acréscimo ou uma situação que naquele momento, só que ela só atinge parcialmente, né? E no caso, o voto divergente estava sendo no sentido de julgar improcedente a ação. E aí eu acho que haveria necessidade de uma correção nesse sentido, né? De que seria apenas parcial, no sentido de afastar essa questão que seria extra-petita. Não é isso, desembargador Ademar? Exatamente. Exatamente, eu já fiz a correção aqui. Está dando microfonia, está dando, mas é assim mesmo. Está dando eco. Então, o processo está ajustando o voto, não é, desembargador Dourado? Vamos ajustando o voto. O divergente vota pelo movimento parcial, né? Exatamente. Então, no caso aí, eu acompanho a divergência, entendendo que se encontra extra-petita, não há como ser amparado o direito. A parte extra-petita, exatamente. Ok, então trocando o resultado. Desligou o microfone, desembargador Zé. Microfone, desembargador. Desculpa, trocar o resultado, a Câmara, por maioria, conheceu e deu provimento parcial ao recurso nos termos do voto divergente do eminente desembargador Dourado. Agradeço aqui a presença dos desembargadores Aguilar e João Gabriel, sempre aqui prestativos e cooperativos com a nossa Câmara, desejando aqui um bom dia e um bom feriado amanhã. Para todos nós, colocando sempre à disposição para as necessidades. Um abraço a todos. Obrigado. Valeu, meus amigos. Graças aí, saúde, desembargadores. João Gabriel e desembargador Aguilar. Vamos ao próximo. Desembargador, processo número 4. 0801386, dígito 97, 2019.8.18.0031, apelações cíveis. Origem, Parnaíba, 4ª Vara Civil. Apelante, apelado, Estado do Piauí, Procurador-Geral do Estado do Piauí. Apelante, Francisco Cardoso de Araújo e outros. Advogado, Cícero Wellington da Silva Santos. Apelado, Departamento de Estradas e Rodagens do Piauí. Advogada Maria do Perpétuo do Socorro Martins Ferraz dos Santos. Relator, desembargador José James Gomes Pereira. Nesse processo tem pedido de sustentação por parte do Procurador do Estado, doutor Danilo Santana. Desembargador James. No sistema. Doutor Danilo, com a palavra. Bom dia, desembargadores, mais uma vez. Essa demanda envolve acidente, né? Pedido de indenização por danos morais envolvendo acidente em razão de um animal na estrada. Um tema já analisado por essa Câmara. Mas, em síntese, a demanda foi julgada procedente, condenando o DR, primeiramente, e o Estado subsidiariamente, no valor de R$100 mil. O Estado, mais uma vez, postula a reforma dessa sentença em relação a esse assunto por dois fundamentos. Inicialmente, a ilegitimidade do Estado, por quê? Porque consta um boletim de ocorrência nos autos, inclusive juntado um print no próprio apelo do Estado, que o acidente ocorreu na zona urbana do município de Ilha Grande, na rua Turiano Ribeiro Centro, conforme relato da própria vítima. Ou seja, o acidente não ocorreu em uma rodovia, e sim na própria zona urbana da cidade, de forma que o Estado é ilegítimo. Não pode constar nesse polo passivo dessa demanda. Então, inicialmente, a reforma pela ilegitimidade do Estado. E, no segundo ponto, a ausência de omissão culposa por parte do Estado. Por quê? Porque é um animal que causou o dano, causou o falecimento do senhor Robson Barreto Araújo. Não foi identificado o proprietário do animal. E, nesse caso, mais uma vez, incide a necessidade exclusiva de terceiro,
né, afastando a responsabilidade do Estado, de forma que o Estado requer o provimento do apelo para reformar a sentença que ela seja julgada improcedente, acompanhando o entendimento dessa Câmara e demandas da mesma temática. Obrigado. Desembargador. Pois não, doutor. Nesse momento, eu vou divergir aqui do parecer do Ministério Público já exarado e eu vou mudar o voto pelo provimento do recurso. Conhecimento e provimento do recurso. Ok, obrigado. Desembargador Dourado. Microfone, desembargador. Desembargador James, só por gentileza. Sim. Vossa Excelência vai votar? Eu queria levantar uma questão aqui. Porque nós estamos numa Câmara, nós estamos numa... Esse voto de Vossa Excelência, ele estava junto com outro na sessão do dia 9. O outro é o 082-0586-54-2019. Sim. Mesma situação, mesma matéria, animal na pista, e lá Vossa Excelência seguiu no entendimento. E aí, quando eu até disse, olha, vamos votar um e o outro, Vossa Excelência retira de pauta, praticamente eu induzi, o entendimento está totalmente contrário. Nós tínhamos 2 votos, um logo em seguida... Mandava refazer, desembargador. Mas... Não foi refeito, né? Não, porque até ontem a gente viu o voto, a não ser que... Então, eu vou retirar de pauta novamente para poder harmonizar aqui. É minha assessoria que está falhando. Pois pronto, era só isso. Retiro de pauta. Está retirado. Ok. Processo retirado de pauta a pedido do relator. Vamos ao próximo. Desembargador, processo número 8 da pauta. 000-3367, dígito 69, 2014.8.18.0000, mandato de segurança, juízo de retratação. Impetrante, Gabriela Cristina de Lima Silva. Advogados, Gustavo Laje Forte e outro. Impetrados, presidente da comissão do concurso de provas e títulos de notários e oficiais de registro do Estado do Piauí. Diretor do Centro de Seleção da Universidade de Brasília, CESP e outros. Litisconsorte passivo, Estado do Piauí. Procurador-Geral do Estado do Piauí. Relator desembargador José James Gomes Pereira. Nesse processo tem pedido de sustentação oral por parte do Procurador do Estado, doutor Danilo Santana. Desembargador James. Sistema. Doutor Danilo, com a palavra. Bom dia, desembargadores. Mais uma vez, serei breve. Esse processo, desembargadores, envolve o concurso de cartórios, né, do nosso Estado. Trata-se de um processo do ano de 2014, ou seja, já tem 10 anos de andamento. Basicamente, correção de prova, né? Atribuição de pontos na prova dissertativa do concurso. Inicialmente, uma liminar, foi deferido o acréscimo de 1 ponto, veio um agravo regimental, conseguiu retirar 0,37, um agravo regimental por parte do Estado ou de outros desconsórcios, não tenho certeza, mas teve esse decréscimo. Em seguida, em julgamento definitivo, foi concedida a segurança, acrescentando 1,5 pontos a favor da impetrante. O Estado recorreu, os recursos extraordinários, especial e extraordinário, o especial não foi admitido, e o extraordinário foi admitido pelo ministro Dias Toffoli, determinando o retorno do apelo ao tribunal para que seja analisado com base no tema 485, que trata da impossibilidade de substituição da banca examinadora. Fica difícil até analisar, porque são questões discursivas, né? Tem toda uma análise do que foi respondido, do que não foi, mas eu me atenho a falar só de uma parte. Cito aqui trechos do acordo, em que, no entendimento do Estado, há substituição da banca. Então, eu cito uma parte aqui que já foi analisado, já foi apresentada em sede de embargo de declaração, em uma das peças do processo,
Mas o teor do acordo consta assim: ressalte-se que ainda da apreciação da resposta formulada pela impetrante, há uma adequação da dissertação da candidata com a resposta apresentada pela banca examinadora. Outro trecho. Evidencia-se que a impetrante respondeu no corpo da dissertação de forma pormenorizada à questão posta acerca da validade do negócio jurídico. Então, esses trechos do acordo, que já foram citados em outras manifestações do Estado, evidenciam a substituição da banca examinadora. Não há uma questão de, não tem previsão no edital, há uma ilegalidade, não. Apenas foi analisado novamente, apenas analisada a prova da impetrante, mais uma vez, diferentemente dos outros, que não tiveram essa oportunidade, e esse valor, esse ponto acrescido, repercute imediatamente em inúmeros candidatos que estão aprovados no concurso, né? Que não tiveram essa mesma oportunidade de correção da prova, que, a entender do Estado, viola cabalmente o tema 485 do Supremo. Então, o Estado requer que seja realizado esse juízo de retratação com a aplicação do tema, de forma que seja denegada a segurança. Obrigado, mano. Desembargador James, vamos à ementa. Os questionamentos enfocados enquanto condição de admissibilidade do recurso extraordinário refere-se ao tema 485 do Superior Tribunal Federal, tendo como lias case recurso especial 632.853 Ceará, cuja questão submetido a julgamento foi recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º e 5º caput da Constituição Federal, a possibilidade ou não de o Poder Judiciário realizar controle jurisdicional do ato administrativo que, em concurso público, avalia questões objetivas formuladas, quando as respostas todas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia indicada no edital, fixando a seguinte tese: não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para examinar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. O acórdão guerreada entendeu que, segundo as provas dos autos, a recorrida respondeu corretamente às perguntas formuladas na prova do concurso, devendo receber pontuação referente a elas nos seguintes termos. Conforme jurisprudência nacional, a apreciação realizada pelo Poder Judiciário sobre correção de questão em concurso fica limitada ao exame da legalidade, moralidade e objetividade do espelho de respostas, sendo vedado entrar no mérito do ato administrativo. Entretanto, excepcionalmente, admite-se que o judiciário valore a pontuação dada em casos de erro grosseiro da banca avaliadora, ao detectar um vício administrativo por força de um descompasso entre a realidade e o que fora afirmado nas razões do administrador, devendo, pois, o órgão judicante corrigir tal equívoco. Analisando-se o cotejo probatório, percebe-se que tem razão a impetrante, pois a mesma respondeu de forma adequada e correta a pergunta de número 23. Em relação ao quesito 2.5, foi exigido dos candidatos demonstração de conhecimento acerca de efeitos da fraude no plano de eficácia do negócio jurídico em relação ao credor. Com isso, evidencia-se que a impetrante respondeu, no corpo da dissertação, de forma pormenorizada, a questão posta acerca da validade do negócio jurídico, além de fazer referência à legislação pertinente, bem jurisprudência do STJ, que entende pela ineficácia relativa do negócio jurídico viciado
pela fraude contra credores e que reforça os argumentos expostos pela requerente em sua dissertação. Mesmo assim, a impetrante não lhe atribuiu nota, zerou sua pontuação, situação que configura ilegalidade quanto à correção. Assim, o acordo questionado expõe textualmente a ilegalidade na consecução da prova, importando em prejuízo na classificação da impetrante. Dessa forma, a decisão questionada não importa em desacato ao tema 485, firmado no julgamento do recurso extraordinário referente a esse tema. Do exposto sem retratação, voto pela manutenção integral do acordo. É o voto. Ok, desembargador Dourado. Senhores julgadores, eu pedi só uma vez, né, desembargador James, só para ver qual foi a data de julgamento desse acordo, porque esse concurso é de 2013. Foi anterior ao tema. Não, eu digo assim, só a data aí do acordo, dá para verificar, o meu assessor está olhando bem no sistema. Se tiver no sistema aí. A data do acordo. Mas não foi, esse acordo não é coisa recente, não é na nossa gestão. É antigo. Então eu peço vista. Essa matéria aí, esse tema aí, ele é bem esclarecedor, e eu cuido dessa parte na vice-presidência. Aí eu peço vista. Tá certo. Tá ótimo. Tá bom. Ok, processo suspenso sob pedido de vista do desembargador Dourado. Vamos lá ao próximo. Processo número 3 da pauta, desembargador. 075-3089 de dígito 50, 2022.8.18, agravo de instrumento, origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Agravantes, Antônio Francisco de Souza Silva e outro. Advogado, Marcelo Augusto Cavalcante de Souza. Agravados, Estado do Piauí e outra. Procurador-Geral do Estado do Piauí, relator desembargador José James Gomes Pereira. De permissão só para me retirar, desembargadores, que eu encerrei minha parte aqui da sustentação, ok? Não, vai sustentar. Bom trabalho. Isso. Bom trabalho a todos, abraço. Ok, bom dia. Desembargador Bora James. lá, só emenda. Agravo de instrumento, direito constitucional, concurso público, anulação de questões, possibilidade, diante de flagrante ilegalidades. Cobrança de conteúdo não previsto no edital, gabarito errado, recurso conhecido e provido. Só isso. É o voto. Muito bem, provimento. Muito bem. Essa matéria já é conhecida, nossa partida, acompanha Vossa Excelência. Também acompanho. A Câmara, à unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe provimento nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Processo número 1 da pauta. Deixa eu ver se é isso mesmo, o número 1. 075-56-67, dígito 83, 2022.8.18.0000. Mandado de segurança impetrante Maria Magna da Costa Silva, advogada Carolina Borges dos Santos. Impetrados, excelentíssimo senhor governador do estado do Piauí e outro, litisconsorte passivo, estado do Piauí, procurador-geral do estado do Piauí, relator desembargador José James Gomes Pereira. Desembargador James. Bora, começa aí. Não, esse processo é pedido de vista. Esse processo é pedido de vista meu, o Ivan não vota mais, não. É verdade. Tá. Já votou. Posso voto, desembargador? Tá, eu estou com voto, estou divergindo, desembargador James. Aqui, senhores julgadores, aqui é o seguinte, mandado de segurança, essa parte, ela já tinha conseguido uma prorrogação de regime mediante decisão judicial. E antes dos 2 anos, quer dizer, a lei é clara, tem que ser os requisitos concomitantes.
Antes dos 2 anos, ele impetra novo mandado de segurança 6 meses antes e já consegue novamente outra progressão de regime. Então, nós não estamos concordando com isso. E aí a nossa emenda está assim: mandado de segurança, progressão funcional de servidor público, requisito da Lei Estadual 6.201 de 2012, ausência de preenchimento, denegação da segurança. 1. Para que seja cabível o mandante, faz-se mistério a demonstração da violação, aquela história do direito, certo e alegado. É consabido que a prova tem que ser pré-constituída, é um elemento crucial. O 3. Percebe que a lei estadual exige o cumprimento do interstício mínimo de 2 anos de efetivo exercício na referência ocupada, o que torna ausente o direito líquido certo da impertante, visto que, na inicial do mandado de segurança, consta que ela foi enquadrada na classe 2, padrão A, através de decisão judicial proferida no mandado de segurança 075-2837-80 de 2021. Ora, tendo a demandante sido beneficiada por decisão judicial em 2021, somente após 2 anos poderia pleitear sua progressão funcional, sendo correto o indeferimento administrativo, a denegação da segurança. Então, a situação posta é exatamente essa. Ela não esperou os 2 anos da decisão judicial. Já antes, outra decisão judicial e ela já com outra progressão de regime. Então, essa é a situação, a gente faz essa referência. E isto, do ponto de vista do relator, e voto pela denegação da segurança diante da ausência de direito líquido e certo da parte da impetrante quanto à concessão de desenvolvimento funcional, promoção ou progressão. Aí a ausência de condenação honorária. Como voto? Ok, eu pedindo todas as vezes ao eminente relator, eu acompanho a divergência também pelos mesmos fundamentos. E proclamo o resultado. A Câmara, por maioria, denegou a segurança nos termos do voto divergente do eminente desembargador Manuel Dourado. Vamos ao próximo. Ele vai para ampliação de quórum? Não, porque não dá de segurança, é ação originária. É originária com a gente, tá certo. Desculpa. Vamos ao próximo. Desembargador, já encerramos aqui a pauta. Viu? Que bom. Hoje a gente se alongou um pouquinho porque tinha esse processo com quórum estendido, sempre demora um pouco mais, né? Mas agradeço que a colaboração e a presença de todos. Por não, doutor Linhares. Eu quero, antes de terminar, em nome do Ministério Público, eu quero externar as congratulações ao Poder Judiciário pela recente conquista, pelo trabalho brilhante de excelência conquistado a nível nacional. Se não me engano, isso aconteceu na Bahia. Isso, na verdade, senhores, esse trabalho reconhecido a nível nacional do nosso Poder Judiciário é uma conquista de muitas mãos, sob a liderança do presidente Hildo Almeida, do vice-presidente Manuel Dourado e do corregedor Passos Galvão. E toda a magistratura. Portanto, vai aqui a nossa congratulação, em nome do Ministério Público, para todo o Poder Judiciário, por essa brilhante conquista que marcou história. E o eleitoral, viu, procurador? Nós fomos também diamantes. Que beleza. Então, congratulo também. O Tribunal de Justiça foi ouro e o eleitoral do Piauí foi diamante. Pronto, eu não sabia, então eu estendo a minha congratulação ao poder, ao eleitoral também. Perfeito, doutor Linhares. Eu endosso as congratulações de Vossa Excelência. Já o fiz no grupo que nós temos do Tribunal Pleno, mas renovo aqui essas congratulações aos gestores do nosso tribunal, dentre os quais está o desembargador Dourado aqui presente, e sobretudo aos servidores também, né, que muito contribuíram para que o Tribunal de Justiça alcançasse o selo ouro, e também, obviamente, congratulo aqui o TRE Piauí, na pessoa do desembargador James, que é o vice-presidente corregedor, pela obtenção do selo diamante. Também é um reconhecimento do hercúleo trabalho desenvolvido naquela corte. Desembargador Dourado. Não, também, eu também, eu estive, inclusive, preparamos aqui
no dia do resultado, foi preparado todo um anfiteatro aqui pela equipe desembargador Wilson, e me convocaram, porque eu estava lá em Salvador, e como todos vocês viram ali, eu levantando as mãos, soltando balão, gritando. E é assim que a gente comemora. Né? Mas a gente sempre diz, todos nós estamos de parabéns, né? isso. Aí, então, a gente, como a gente diz, nós somos do Maranhão e a gente comemora até jogo de castanha, quando a gente está disputando castanhas enterradas na areia. Então, quer dizer, isso aí foi extraordinário para nós. Mas eu queria colocar aqui que a gente fizesse como fosse uma moção de felicitação para o TRE, para o Diamante, que aí é outro tribunal. E aqui já está recebendo. Não é interessante, Madalena? Já aprovado. Aí seria da Câmara fazendo essa moção de felicitação para o TRE. O Godofredo providencia aí, homenageando os presidente, corregedor e vice-presidente e os servidores daquela casa. Tá bom? Muito bem, muito bem. Registrei, Godofredo, e providencia a remessa do ofício, comunicando aqui a moção de felicitações aqui da nossa Câmara ao egrégio TRE. Tá ok? Muito bem. Encerramos, então. Agradeço a todos. E um bom dia, um bom feriado, Bom bom dia a final de todos semana. aí. E até semana que vem, se Deus quiser. Me chame aí a Laisa